Estamos apresentados, vamos começar, deixa eu me preparar. Oi, gente, hoje eu tô aqui com o Aquiles. Ele mora aqui em Toronto, ele é de TI também, e a gente vai perguntar pro Aquiles hoje como que o Aquiles, estando no Brasil, conseguiu uma oferta de emprego aqui para Toronto, tá bom? Então, Aquiles, fala aí um pouquinho de você, se apresente, fale do seu canal, do seu Instagram, se divulga. Olá, tudo bom, Alenice? Antes de mais nada, obrigado aqui pelo convite, por estar participando aqui do teu canal, que eu já acompanho, na verdade, do Brasil. A minha história de vir para cá é muito engraçada, porque aconteceu meio que do nada, na verdade. Chega um ponto, né? Eu vou começar a dizer aqui, eu vou começar a me denunciar a idade já, né? Chega um ponto parece que na sua carreira, assim, que todo mundo começa a perguntar, tipo, pô, e aí, você já pensou em procurar uma vaga no exterior e tudo mais, tal, né? Todo virava e mexia, alguém perguntava, e aí, você já pensou em morar fora do Brasil e tal? E aí, uma vez eu estava conversando com os amigos meus, isso lá em Salvador, né? Sou de Salvador. A gente estava conversando sobre os planos de cada um de trabalhar fora do Brasil e tudo mais. E aí, cada um começou a explicar o seu plano, o seu planejamento. Eu fiquei pensando assim, porra, eu não tenho planejamento nenhum, eu estou trabalhando aqui, eu estou satisfeito e tal. Isso, na verdade, eu tinha acabado de voltar do Rio, né? Eu sou de Salvador, mas morei 7 anos no Rio. Lá, quando eu comecei a trabalhar com .NET, na verdade, eu trabalhava com Java, e aí fui para o Rio de Janeiro trabalhar com .NET, fiquei lá 7 anos. E aí voltei para Salvador. Eu não estava com muitas pretensões de sair de Salvador, até porque eu tinha acabado de voltar para lá. E aí todo mundo falando de ir para fora e tudo mais. Aí o pessoal sempre falou muito do Canadá, né? O Canadá realmente chama muita atenção da gente lá no Brasil, né? Porque é o jeito que o Canadá é vendido para a gente, é um país maravilhoso e tudo mais, e que tudo aqui vai ser uma maravilha. Fácil, vai ser tudo legal, você vai ganhar muito dinheiro e tudo mais, e tem muita demanda de TI lá no Canadá, né? Você chega no Canadá e as pessoas te puxam, você passa na frente da empresa, puxa os seus braços. Exato, aí você vai andar pela rua, você é programador, vem cá, pai. Ô, Cicesse. E aí, eu já conhecia algumas empresas, né, por propaganda de internet mesmo, que traziam pessoas do Brasil para cá, para o Canadá. Não sei nem se pode falar o nome. Pode falar, ninguém me patrocina, mas pode falar. Né, eu vou falar porque é verdade, aconteceu, funcionou comigo, né? Eu sei que cada um tem uma história, mas foi o que funcionou para mim. E aí, na época, a gente estava conversando e tal, eu falei, quer saber? Eu vou para o Canadá. Assim, meio de onda, foi muito engraçado, foi quase uma brincadeira. Eu vou para o Canadá. Aí, assinei o Van Hack na época, né? Eu lembro que eu peguei, puxei a carteira assim, joguei o cartão de crédito assim em cima da mesa. Vou pagar, vou me inscrever, vou para o Canadá, vocês vão ver. E aí, fui assim, tipo, sem nenhuma fé, entendeu? E aí, me inscrevi na plataforma, comecei a receber assessoria deles e tal. Enquanto isso, eu estava trabalhando, estava fazendo meus freelancers também. Eu fazia muito treinamento, né? Treinamento de .NET, estava fazendo treinamento para uma empresa lá em Salvador. E durante o treinamento, eu falei, olha, galera, de repente eu vou ter que interromper esse treinamento aqui, porque eu vou para o Canadá. Olha aqui que pretensão. Pretensioso, né? E aí, isso era final de 2016, era. Eu assinei em outubro, ali setembro, outubro, eu assinei a plataforma. E aí comecei a receber os e-mails dele, eles dizem mais ou menos o que você tem que fazer, começa a te dar um treinamento, começa inclusive a te ensinar como falar o nome das tecnologias, certo? Né? Porque eu sempre falei HTML, e não é HTML, HTML. HTML. Eu sempre falei SQL, não é SQL, SQL. SQL. Né? Ai, quase esquilo. SQL. Não é jQuery, é jQuery. Então, até isso você, pô, caramba, eu nunca me toquei, né? Tipo, eu não falo com o sotaque correto, né? Não falo com a pronúncia correta.
Eu sempre falei HTML, como falei CSS, nem sei, CSS. CSS. Então, além de aprender isso também, eles começam a preparar vocês para certas entrevistas, né? Eu lembro uma vez que eu de Salvador fiz uma entrevista para Brasília, a vaga era para Brasília, e quem estava me entrevistando é brasileiro, mas a entrevista foi feita em inglês, porque eles queriam gente com fluência em inglês. E eu achava que eu sabia inglês. E aí... aí sempre acha, né? E aí... eles me entrevistaram em inglês, e aí me perguntaram coisa, me explica aí o .NET. Aí eu comecei lá, flow. Quando eu comecei a abrir a boca, eu não sei. Eu achava que eu sabia inglês, mas não. Isso para entrevista no Brasil, e quem estava entrevistando era um brasileiro. Exato. Né? Foi muito engraçado. E aí, tipo, eu parei, não é possível que eu não saiba inglês. Eu sempre achei que eu soubesse inglês. Né? Meu inglês, na verdade, meio um pouco autodidata, né? Eu sempre, até por causa de videogame, eu sempre gostei muito de videogame. Os jogos eram todos em inglês, eu jogo desde pequeno. E aí, eu estudava muito inglês e tudo mais. Mas aí, a primeira vez que eu me deparei com, de fato, ter que falar inglês, eu parei, não, tem alguma coisa errada. Eu já tinha feito algum curso de inglês antes, mas nada muito duradouro. Aí foi também que eu chamei uma amiga minha, Raquel, né, recomendo para quem tiver interessado em aprender inglês, ela dá aula, eu estou fazendo o seu babá aqui, viu, Raquel? Fazendo aqui o seu jabá. E aí, a amiga minha, pessoal, ela é uma ótima professora de inglês, começou a me ajudar no inglês também. E aí, à medida que eu fui recebendo assessoria lá da plataforma, eles começam a falar, formate o seu perfil no LinkedIn, faça essa atividade aqui. Eles começam a passar desafios para vocês também. E uma coisa que foi interessante para mim, que eles falaram, foi defina um lugar para onde você gostaria de ir e vá no LinkedIn, troque o teu perfil para o lugar onde você gostaria de ir. Aí eu pensei, já que eu vou para o Canadá, decidi escolher logo a maior cidade desse país, né? Que é Toronto. Toronto, apesar de não ser a capital do Canadá, é a maior cidade do Canadá. E eu falei, vou para lá. E ainda ingênuo, não, melhor ainda porque o Canadá é perto de Nova York, né? Menos de 1 hora de avião, nunca fui para lá. E aí, tô aqui há 2 anos já, não fui para Nova York. E aí, escolhi Toronto, mudei meu perfil e tal. E aí começou a aparecer as oportunidades de entrevista, de fato, né? Eu tava, na hora que começou a aparecer as entrevistas, choveu entrevista, né? Tinha uma vaga para Portugal, tinha uma vaga para Amsterdã, na Europa, e uma vaga estava concorrendo ao mesmo tempo também aqui para a vaga aqui de Toronto. Né? Todas elas para .NET, né? Empresas diferentes e tal. E aí, até a de Portugal, inclusive, apesar de ser em Portugal, as entrevistas eram em inglês, né? E aí, para fazer as entrevistas era muito engraçado, porque eu usava a minha hora de almoço, né? Eu sempre tentava colocar as entrevistas com as outras empresas no meu horário de almoço. Então, era a forma que eu conseguia de conciliar as entrevistas. E aí, era muito engraçado, eu ia para um café que tinha lá perto do trabalho, queimava o 3G do meu celular para conseguir fazer a entrevista online com eles, né? Mas, pelo visto, foi satisfatório. E aí, com essa empresa aqui do Canadá, que é onde eu trabalho até hoje, foi muito engraçado. A primeira entrevista não durou assim nem 2 minutos. Ele falando lá super rápido, eu tentando pescar as coisas que ele estava falando, eu acho que ele me pediu aquilo. Eu acho que ele me pediu para fazer alguma coisa. E aí eu pedi para ele mandar um e-mail depois para confirmando, né? Porque eu não estava conseguindo. É a estratégia que a gente usa. Quando ele veio confirmando. Você podia mandar um e-mail só para, né, escrever assim e tal, porque aí você depois, com o tempo, você consegue botar no Google Translate, uma coisa assim. É tudo igual, rapaz, é tudo igual. E aí... aí ele me mandou e-mail, graças a Deus, mandou e-mail.
né? Falou, não, faça um projeto piloto, assim, passou os requisitos de um projeto piloto que ele queria que eu fizesse, né? Que tinha que ser feito em .NET com Angular, que é o que a gente trabalha até hoje lá. E aí ele falou, eu falei para ele, você quer que eu faça isso em quanto tempo? Ele, você acha que você faz em quanto tempo? Eu, Largou era o a que eu bomba na queria que sua você mão, né? fizesse. Aí eu fiquei assim, tal. Ele, faz aí uma semana. Faz uma semana. Aí eu, beleza. Eu, pô, uma semana é o tempo também que eu tô aí em negociação com as outras duas, assim, oportunidades, né? E, para minha surpresa, todas as três estavam indo relativamente bem. Eu fui numa etapa, passei nas três, fui na outra etapa, passei nas três e tal. E aí, passou 2 semanas, na verdade, eu entreguei, de fato, o projeto piloto para eles. E aí foi muito engraçado. Depois que eu entreguei o projeto, isso eu já consegui marcar a entrevista com mais calma, né? Em casa. Eles queriam fazer, tipo, uma sabatina. Tipo, eles abriram o Visual Studio, né? A ferramenta na minha frente, abriram o código. 3 pessoas me sabatinando, tipo, por que você fez isso? Por que você escolheu Gente, essa... Por que para você que escolheu você essa linguagem? realmente tinha feito, né? Exatamente, exatamente. Caraca. Ele pediu para eu subir o código no GitHub, né? Para quem conhece o GitHub, é uma super plataforma para você compartilhar código. E aí eu tinha subido, o código está lá até hoje. Quem quiser dar uma olhada, depois eu passo o link para vocês. E aí, legal. E aí eles começaram a me perguntar. E eu, pô, já tinha feito algumas provas de certificações na minha vida e eu nunca tinha passado por algo parecido. Assim, primeiro, você tem que explicar do porquê você escolheu certas coisas em inglês, né? E ali ao vivo, tipo, não tinha... Em paralelo, minha sorte que em paralelo a isso eu já estava tomando as aulas de inglês, o meu inglês já estava melhorando um pouquinho, né? Eu já conseguia chegar na padaria e pedir um pão. E aí eles começaram a perguntar, tipo, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? O nome desse padrão aqui, qual é? Você usou esse padrão aqui assim, acessado. Me diga aí qual é o nome do padrão. Foi assim, quase 40 minutos de sabatina total. E aí foi muito engraçado, porque no final da entrevista eu já estava mais à vontade e tal. E eu fiz uma coisa que todos os recrutadores recomendam para você não fazer, tipo, qualquer assessoria de vaga de entrevista vai dizer para você não fazer. E aí no final da entrevista eu cheguei e eles começaram, todo mundo começou a sorrir, tipo, todo mundo começou a ficar mais à vontade, e eu virei para eles, e aí, eu tô dentro? Am I in? Aí todo mundo, não, calma, peraí, tal. E aí foi muito engraçado, eu lembro que foi uma coisa assim, foi uma quarta ou quinta-feira, e eu já fiquei esperando, não, semana que vem a gente vai dar uma resposta, não sei o que, tal. E aí, para minha surpresa, eles já quiseram marcar logo uma entrevista naquela mesma semana. Por exemplo, essa entrevista foi na quarta, eles já queriam marcar a entrevista para sexta. Eu falei, pô, o negócio vai andar mesmo. Isso lembrando que eu comecei a procurar vaga em outubro, né? Setembro, outubro. Isso tudo como estava rolando em outubro. E aí, uma outra vantagem que eu tive também por conta da plataforma foi que o Van Hack, ele me colocou em contato com outra pessoa que já tinha passado para essa empresa. E ele começou a me dar dicas de como seria as outras etapas durante o processo seletivo, né? E uma coisa muito importante, ele me disse o quanto ele conseguiu negociar de salário. Isso foi fundamental para eu, vamos dizer assim, já que ele conseguiu X, eu vou pedir um X mais 5 aqui, né? Jogar para cima, porque sempre rola aquela, você pega um pouquinho para cima, ele joga um pouquinho para baixo e tudo mais. Só que aí tinha outro problema, que é o custo de vida. Enquanto você não chega aqui, de fato, você não sabe quanto você vai gastar, por mais que você pesquise, né? Por exemplo, o meu perfil, eu viria aqui com minha família toda, né? Eu já tinha uma filha, sou casado, né? Eu trouxe até o meu cachorro, para você entender. E aí,
E aí, mas pelo menos isso me ajudou a ter uma base para, né, ter algum tipo de negociação. Uhum. E aí, na própria sexta-feira, eles falaram, já me botaram para falar com o dono da empresa. Eu falei, pô, vou falar com o dono da empresa? Que legal, não sei o que tal. E isso, as outras duas vagas, eu falei, vai mear, essa daqui tá andando mais rápido mesmo. Uhum. Vou deixar Portugal e Amsterdã para lá. E aí, na sexta-feira mesmo, durante a entrevista com o dono da empresa, ele falou, mas bora adiantar o lado aqui, isso tudo em inglês, né? Vamos adiantar o lado aqui, já me diz aí qual é a sua pretensão salarial. Aí eu fiz aquela cara de espanto, assim, tipo, mas já? Oh my God! Oh, really? A lagriminha começou a escorrer aqui do lado. A mãozinha assim pra baixo da câmera, Eu já né? tava, rapaz, ó, ainda bem que só aparece daqui para cima nesses olhos, porque daqui para baixo tá tudo se tremendo. E aí... Muito bom. E aí, eu ainda fiz assim, tipo, mas não tenho nenhum número em mente, ainda mentira. E aí... Aí mostrou, não tem número em mente, aí compartilhou a planilha com ele. Exatamente, eu aqui meus custos todos, viagem e tal, não sei o que, tá. Não tenho nada em mente. Não. E aí ele, mas diga logo aí que a gente já adianta o lado aí. E aí eu falei lá o número, ele, peraí, não, esse número aí, não... a gente pode chegar nesse número, mas no futuro e tal, eu vou pedir para o meu CTO, né, o Chief Technology Officer, que é o meu chefe hoje, falar com você e tal. E aí, para minha surpresa, de novo, essa entrevista foi tipo umas 4 horas da tarde. Umas 6 horas da noite, ele já entrou em contato comigo. E falou, olha, você pediu tanto, a gente vai te... A nossa contraproposta é tanto. Eu ia aceitar qualquer coisa. É, eu tô ligada. É R$2. Bom. Aí ele... Você aceita assim e tal? Eu aceito. Ele... Sério? Sério? Assim agora, tipo, é isso mesmo? Isso faltava, assim, uma semana para acabar outubro. E era sexta. Na segunda-feira já cheguei no trabalho, ó, galera, joguei bombinha de fumaça. Tô indo embora, vou pedir as contas, não sei o que. Peraí, o projeto rolando, né? Aquele negócio todo. Aí, mas por que você vai embora? Eu tô indo embora do Brasil, meu amigo. Eu tô indo pro Canadá. Valeu, galera. Né? Jogou o cabelo, né, Aquiles? Né? Eu fiz a barba, na época eu fazia barba, hoje eu já não faço mais. Então, e aí o pessoal, tipo, falei com o gerente, não tem nem o que questionar aí, tá tudo certo, vamos adiantar aqui sua papelada, não sei o que, tal. Eu só trabalhei até o final de outubro mesmo. Caramba, muito rápido. E dia 13 de novembro que eu consegui até negociar uma semaninha, 2 semanas, na verdade, para ajeitar a vida, tipo, eu não tinha ainda me desfeito de nada. Imagine aí você sabe como é que funciona, né? Peraí que tem uma travadinha. Tem que vender a vida toda. Eu deu uma travadinha? Vai então, agora. Você tem que vender, você tem que se desfazer da sua vida toda, né? O que você tiver lá, você tem que vender, você tem que dar, você tem que, se não conseguir vender, dá pro vizinho, pergunta se alguém quer. Os meus amigos todos me ajudaram, vender, comprou televisão, outro comprou geladeira, outro comprou sofá, não sei o quê. Até para juntar um dinheiro também para comprar passagem, porque no meu caso, eles, apesar deles patrocinarem o meu visto, toda a parte de acomodação e passagem foi por minha conta. Então, eu tive que ter uma grana para comprar as passagens, e aí também que começou a dor, né? Porque esse tipo, beleza, massa, vamos ver as passagens. R$10.000. Eu, peraí, velho. Que história é essa? Deixa a mulher e as crianças ver depois. Valeu, gente. Mas aí não tinha essa opção, né? E aí em cima também, né? As tuas datas estavam muito próximas. As minhas datas estavam extremamente próximas. E aí ainda tem outra coisa, tipo, eu vim pelo processo que eles chamam de GTS, né? GTS, que é o Global Talent Stream, que é um programa que permite que as empresas canadenses contratem pessoas do exterior, né? Quando vamos dizer que aquela demanda não está conseguindo ser atendida pelos profissionais que estão no Canadá. Isso é uma vantagem muito grande que a gente tem, tá muito fraco de gente aqui, tá realmente tendo demanda. E aí, quando a empresa solicita esse processo, né,
eu recebo um documento chamado LMIA, né? LMIA, que é o Labor Market Impact Assessment, que é basicamente eles mostrando para o governo canadense: olha, governo canadense, eu estou tentando fortemente contratar um canadense, mas não estou achando. Né? Esse caboclo não existe, então eu preciso trazer alguém de fora do Canadá. E esse cara é esse maluco aqui, né, que eu escolhi. Sim. E aí você recebe esse documento. A grande vantagem de você ter esse documento em mãos é, uma vez que você anexa esse documento na hora que você vai solicitar o seu visto de trabalho, o processo, eles prometem que o processo dura até 15 dias. Né? O seu visto sai com 15 dias, isso é uma maravilha. Né? E aí, como eles sabiam que tinha esse trâmite, eu comecei a trabalhar para eles já do Brasil. Ou seja, isso foi muito bom porque eu já comecei a ganhar em dólar desde o Brasil, o que também já me ajudou a comprar passagem, né, ver apartamento. Uma das coisas, começou também a minha desilusão com o aluguel das coisas aqui. Né? Primeiro que eu não conseguia alugar nada de longo prazo lá do Brasil, tive que apelar para o Airbnb, que também é uma facada, né? Foi o primeiro apartamento que eu consegui alugar aqui, foi praticamente uma kitnet por $2.000 por mês. E aí, o que dói mais é que quando você fala assim, pô, mas $2.000? Mas eu tava pagando em real. Exato. Eu tava pagando em real. 2 vezes 3 aí são R$6.000 por mês, num kitnet, praticamente, né? Não era exatamente um kitnet, tinham quartos, mas era tão pequeno que parecia um kitnet. E aí, e resolver cachorro também, que eu ia levar meu cachorro, já é mais uma grana, né, para quem tem bicho de estimação. Se você gosta muito, leve. Se você puder, vamos dizer assim, fazer com que seu bichinho seja adotado por outro também, pode ser uma opção, de repente fica com sua família também, porque coça o bolso. Pode se preparar, coçar o bolso para trazer o bichinho de estimação para cá. Vale a pena, mas é uma grana. Sim. E aí, eu comecei a trabalhar de lá, né? Lá do Brasil, trabalhei até final de dezembro. Né? Eu comecei a trabalhar para eles em 13 de novembro. E aí foi muito engraçado, todo mundo começou a me perguntar: e aí, quando é que vai para o Canadá? Eu não sei. Porque dependia da documentação sair, né? Depois que você solicita, você aplica, né, para o visto, não depende mais de você. E aí eu também já fui fazer o exame médico, a consultoria, o Van Heck, recomendou fazer: eu faço o exame médico, mesmo que ele não peça. Porque caso se peça, você já tem pronto, né? Então, você tem que ir num lugar especializado, né? Não é especializado, é certificado. E tu teve que ir para São Paulo ou tinha na tua cidade? Tinha na minha cidade. Ai, que sorte. Eu consegui fazer em Salvador mesmo. E aí, tem que fazer de todo mundo também, já é uma grana que você tem que pagar, né? E aí, era Natal, alguma coisa assim, eu fazendo festa já de despedida. No dia seguinte, a festa de despedida, chegou a aprovação do visto. E aí, ver passagem, porque eu também não estava vendo passagem, já que eu não sabia quando ia ter o visto, nem ia ver passagem, nem nada. E aí, vi passagem. Muito bom isso, gente. Escutem. Passagem só depois do visto. Não mudem a ordem do processo. Pelo amor de Deus. Porque pode ser que você perca dinheiro. Porque se você agenda a passagem e não tem o visto, e não sai o visto, não adianta você chegar aqui sem visto, porque os caras vão falar: valeu, pode voltar. Volta, bebê. Ou então você chega aqui com visto de turista, o que para mim não era interessante. Né? E aí você recebe um papel que você tem que chegar aqui, né, tudo bonitinho para mostrar na imigração e tal. Comprei a passagem, dividi em 10 milhões de vezes no cartão. Né? A família sempre ajuda também nessas horas e tal. Né? E aí empacotar tudo, colocar tudo dentro de caixa, não sei o que, tal. Aí, empacotando tudo, tal. Inclusive, a gente usou até umas dicas que a gente achou que, por exemplo, ao invés de você usar mala tradicional, né, se você estiver viajando com tudo, suas coisas, às vezes é melhor você comprar umas caixas de papelão, porque além de ser mais leve,
cabe mais coisa, né? Você consegue levar mais coisa. Uhum. A mala em si já ocupa muito espaço, ela já pesa. E aí foram umas 4, 5 caixas de papelão, né? Minha mãe viajou junto comigo de férias, ela tirou férias para ajudar a gente, né, nesse processo, né? Passou aqui 15 dias, já sofreu junto com a gente, que a gente chegou no meio do inverno, a gente chegou aqui dia 25 de janeiro, olha que beleza. Saí de uma cidade quentinha, estupidamente quente, na verdade, como Salvador, e caí em Toronto no dia 25 de janeiro. Que beleza. Caramba. E aí foi um choque de realidade total, né? Porque primeiro chegamos aqui, imagine só, viajando 2 adultos, uma criança de 2 anos, né? Minha filha tinha 2 anos na época, minha mãe junto, e aí a gente chega aqui, e aí, mais uma vez, você começa a tomar na cara, né? Tipo, isso é fila, você percebe que o seu inglês ainda melhorou, mas não está no nível que você gostaria. O listening, principalmente, né? Oi? O listening, principalmente. Exatamente. Tipo, você acha que ver o filme sem legenda ali, você está entendendo tudo? Beleza. Na vida real... Sabe uma vez que eu me toquei disso? Tipo, uma vez eu estava na praia, e aí o cara vendendo cerveja na praia. O cara falava assim, Skol gelada, R$10. Aí, pô, mas você que entende português, você entende. Só que eles falam assim, em inglês, aqui. Aí pega isso. Pega esse... Imagine só o cara falando Skol gelada, R$10. Mas só que na versão em inglês. E aí é o jeito que eles falam, e aí tipo... Can you repeat, please? Slow! Exatamente, né? E em Aquiles, desculpa te interromper, do Claro. período que tu aplicou até tu chegar no Canadá e o teu primeiro dia da empresa levou quanto tempo? Tipo, da tua primeira entrevista até o começar a trabalhar definitivo, assim. Eu diria, olha, muita gente diria que foi um tempo muito bom, foram 3 meses. Isso foi excelente. Exatamente. Na verdade, do tempo que eu decidi ir para lá, né, que eu, de fato, comecei a pagar a assessoria e tudo mais. Sim. E até eu chegar aqui, que eu cheguei aqui, na verdade, 1º de fevereiro, que eu ainda até estava meio tenso, assim, porque... Aliás, não, eu cheguei 25 de janeiro, mas comecei a trabalhar 1º de fevereiro. Porque eu ainda falei para eles, olha, eu vou chegar aí e eu não tenho onde morar. Né? Eu preciso comprar coisas, roupas, né? A minha roupa que eu achei que era de inverno era roupa de outono, de primavera, né? Parecia um pedaço assim de uma cortina, parecia que eu estava vestindo uma canga quando eu todo encasacado assim, não sei o que tal. Quando bateu aquele primeiro frio, sabe aquele palavrão profundo que você puxa assim, ó, de dentro da Eu falo palavrão no canal, se quiser pode falar. Né? Então, pronto, você soltou aquele puta que pariu. E aí, não, o primeiro baque foi, a gente chegou no aeroporto, né? E aí passou na migração, tudo direitinho, uma dica bacana para quem está chegando. Depois de você passar, a gente apresentou tudo, já pegou o work permit, e saiu com o adesivo também no passaporte. Assim que você chegar no aeroporto, já pediu sim, né? Que é o número de seguridade social, né? É tipo o CPF que a gente tem no Brasil. É quase como se fosse CPF, mas só que esse número você não fala para ninguém. Ninguém, tipo, nem eu lembro qual é o meu sim, né? Só mostrei no trabalho só e na conta do banco. Exatamente. Se alguém pedir seu SIM quando você chegar aqui, fuja, é golpe. E se ligarem para vocês falando que o SIM number de vocês está sendo investigado, é mentira. É mentira. Rapaz, eu nunca recebi tanto golpe por telefone quando depois que eu cheguei aqui nessa cidade. Nem em Salvador, nem em lugar nenhum do Brasil. Sabe aquele número de São Paulo que liga pra gente? Não chega no pé. E aí... Já troquei de número 2 vezes por causa disso. Hoje é impressionante a quantidade de gente de outras nacionalidades que tem aqui, que eu recebo golpe em chinês. Eu recebo golpe em, sei lá... Serviço de cleaning também. Meu Deus. Já aconteceu comigo, o pessoal me ligando.
já querendo saber quantos quartos tinha no meu apartamento. Ah, sua casa tem quantos cômodos? Como é que é? Oi? Ele, não, eu oferecer um serviço de limpeza aqui de apartamento, não sei o quê. Outro desafio foi tentar conversar por telefone, essas coisas. Tem vários desafios interessantes. No, thank you. Não, mas você chegar aqui e fazer coisa corriqueira, tipo abrir uma conta no banco. Sim. Aí você, caramba, aí você pensa, qual é o vocabulário mesmo de abrir conta em banco? Exatamente. Né? Exatamente. Como é, você falar conta corrente, né? Você vai abrir a banco, conta pessoa, você vai pedir um cartão de crédito. Coisas simples do dia a dia, você tipo, caramba, eu não aprendi isso no meu curso de inglês, não. Até hoje eu aprendi verbo to be e tal. Né, é verdade. E Aquiles, outra pergunta aqui, porque assim, comparado a muitas pessoas que aplicam, você realmente teve um tempo recorde de tomar a decisão e chegar aqui, né? Aham. E foi completamente oposto do meu, que decidi aos 21 e só consegui vir aos 25. Mas uma coisa que eu queria que você explicasse aqui pra galera não achar que, tipo, é molezinha paguei Van Hacker e consegui, porque eu também já fui Van Hacker. Eu quero que você explique o perfil pica pra caralho que você tem. Não é porque achar que eu sou programador de HTML e JavaScript. Meu Deus, não fale programador de HTML. Eu já escutei. Eu sou Você fala programador? Você é programador de que HTML? Eu fico, né, não, bebê. Não, quando alguém fala de programa HTML, 2 programadores caem duro no meio da rua. Só quem de TI tá entendendo essa piadinha. Exatamente. Mas então, explica aí o teu perfil pica das galáxias e por que é tão difícil encontrar no Canadá uma pessoa com o seu perfil. E não seja humilde. Uau! Então, veja bem, eu tive não sei o que e tal. Para isso, deixa eu contar um pouquinho do como foi o meu processo de formação, né? Entrei na faculdade em 2001. Me formei, na verdade, em 2007, porque eu perdi alguns semestres de faculdade. Muitos, né, Aquiles? Muitos. Porque o curso era de 4 anos. Eu entrei em 2001 e saí em 2007. Você consegue pensar nisso? Então, mas isso me ajudou, esse processo também de perder os semestres me ajudou a ter sair da faculdade com um pouco mais de maturidade se eu tivesse feito só 4. Hoje eu consigo ter essa visão, que se, por exemplo, eu entrei na faculdade com 18. Se eu tivesse saído da faculdade com 22, eu ia ser muito sem noção, velho. Eu ia... Sério, eu não sei como vocês tal, mas... Eu formei com 21, Aquiles. Pois é. Não, você é cabeçuda. Pra você ter noção, o primeiro semestre que eu perdi da faculdade foi por causa de totó. Eu não sei como vocês chamam totó, é pebolim, sei lá, uma coisa assim. Aquele joguinho de que você joga assim com... Eu perdi por causa porque eu vadiava, né? E aí, primeiro semestre eu perdi em lógica de programação, né? Nesse nível. Ah, não, mentira, não foi nem lógica de programação, foi cálculo. Cálculo 1. Cálculo também, né, querido? É dureza. Só que acontece, eu sempre eu considero que eu sou muito mais esforçado do que aquele programador excepcional. Tamo junto, toca aqui. Né? Eu sou muito mais resiliente do que aquele, sabe... Os nerdão. Eu não acredito em dom, eu acredito em técnica. Se você estuda pra caramba ali, faz, tipo academia mesmo. Academia é um negócio chato, você tem que ir porque tem que ir, acabou. Você tem que fazer todo dia a mesma parada, porque é pra ficar em forma e não morrer, né? Então, se você faz a porra do exercício sempre, você vai aprendendo por osmose. Então, eu era esse cara, tipo, tinha uma Olimpíada de Programação na faculdade. Eu não sabia nem programar direito, eu ia, velho. Tipo, eu tava lá, eu tenho até o certificado até hoje, que, porra, eu fiquei em 637 a minha posição na Olimpíada de Programação, mas tá lá. E outra coisa, já começou a contar no currículo, todo mundo, porra, eu disputando vagas com meus colegas, né? Aí eu chegava lá mostrando o currículo, as coisas que você tem, não, eu já participei da Olimpíada de Programação, de não sei de onde. Pô, o cara sabe. Ninguém sabe que você não sabe, mas isso não é importante. O importante é que você demonstre que você sabe. E aí, por conta disso, né, por conta desse engajamento que eu tinha, entrei na faculdade em 2001, comecei a programar de fato em 2002, 2003, né? Eu comecei a trabalhar com Java, inclusive,
né? Então, desde muito cedo, eu procurava mais ter mais experiência, não estava muito preocupado com dinheiro, até porque naquela época eu tenho muita sorte de meus pais, eu ainda morava com meus pais e não precisava pagar conta, não tinha pinto para criar, essas coisas. Uhum. E aí eu podia me dar esse luxo de me preocupar mais em ter alguma experiência do que ter dinheiro, né? E aí isso foi muito bom, porque quando eu comecei em 2003, quando eu me formei, eu já tinha, o que, de 2003 para 2007, eu tinha 4 anos de experiência, né, no mercado. E tudo isso com Java, né? Java até hoje é uma linguagem muito forte, você consegue imaginar lá em 2003, né? Destampando aí com a programação web, eu sempre fui de desenvolvimento web, né? Naquela época se falava em que nem se pensava em front-end e back-end, a gente já sabia ensinar na faculdade, desenvolver uma aplicação de ponta a ponta. Então, eu sabia desde o levantamento do requisito da modeline do banco de dados, de fazer a documentação do software, de desenhar os modelos UML, ir para uma reunião, discutir, tipo, você sair do Technic Case e ir para o business, né? Ser para a linguagem de negócio, né? Você tem que conseguir fazer essa ponte, isso também é muito importante, né? E aí fui demitido, ganhei experiência em ser demitido, né? Eu não recomendo que ninguém seja demitido, mas se um dia você for demitido, é bom que você ganhe maturidade. Eu tentei abrir minha própria empresa, né, que também ajuda você a ter uma visão diferente, não somente de se preocupar, não, preciso entender fortemente todos os detalhes da tecnologia com que eu trabalho. Não, velho, você não precisa. Você precisa saber o suficiente, né, para fazer o que você foi solicitado e, mais importante, entregar no tempo certo. Isso é o mais importante de tudo. E aí eu comecei a correr atrás de certificado também, até por conta, motivado pelo pessoal com quem eu trabalhava na época, todo mundo falando, pô, se você conseguir um certificado Java, você vai conseguir ser promovido e tudo mais. Eu não cheguei a tirar o certificado Java, mas eu me preparei bastante para tirar o certificado Java. Foi quando, ao final da faculdade, eu tive a oportunidade de sair de Salvador e ir para o Rio de Janeiro, né, para trabalhar com .NET. E eu fazia uma coisa na época que eu não recomendo que ninguém faça hoje, que é defender tecnologia como se fosse seu time de futebol, né? Porque hoje a gente fala muito, pô, você trabalha com Java, você trabalha com .NET, você trabalha com PHP, a gente começa a morrendo. Oi? O COBOL tá morrendo. O COBOL tá morrendo. Eu ouço isso desde aquele tempo. Eu ouço isso desde 2003. E aí, nessa época eu levantava a bandeira do Java, eu era... Java! E aí... Qual foi a brincadeira, né? Vou falar um pouco de números aqui, porque é interessante. Naquela época, eu já trabalhava com Java, né? Estava empregado, ganhava R$ 1.700, um negócio desse assim. Aí, o que fez minha cabeça foi o seguinte: quando me convidaram para ir para o Rio para trabalhar com .NET, foi por conta de network, né? Amigo de amigo e tal. Tinha indo para o Rio, aí precisava de mais um programador, o cara me indicou, meu amigo. E aí, mas só que ele falou, só que é .NET, eu sei que você não gosta de .NET, mas, pô, vamos aí, aproveitar a oportunidade, né? E aí eu falei, vou meter as caras. E consegui sair de 1.700 para 3.000. Eu falei, rapaz, talvez seja uma boa ir para .NET, viu? Pô, praticamente estava dobrando o meu salário. E eu ia ter a oportunidade de sair de Salvador pela primeira vez e conhecer um lugar diferente. Você passou por isso também, sabe como é que é, né? Dá uma oxigenada, você ganha um gás, parece que tipo... Restarta a vida. Exatamente, é você contra o mundo agora, pá. Tipo, eu lembro da primeira vez que eu cheguei, que eu tive que fazer mercado no Rio e em vez de estar comprando, sei lá, Bono e comprando miojo, eu estava comprando detergente, eu estava comprando, entendeu? Sabão em pó, essas coisas. Aí eu falei, tô virando um hominho, velho. Tô hominho. Hominho. E aí chegou lá no Rio, eu comecei a trabalhar com .NET, eu falei, pô, aqui eu vou conseguir uma certificação .NET. E assim que eu cheguei lá no Rio, um pouco mais de um ano de Rio, tirei minha primeira certificação .NET, e aí foi uma atrás da outra. Tirei uma segunda certificação .NET, estudei numa escola lá do Rio também, chamada Infinet, não sei se você conhece. Eu acho que eu fiz cursos na Infinet.
Eu já fiz tantos Infinet, né? cursos na vida que eu não sei. Na Enfim. verdade, eu conheci o... Meu Deus, como é que eu esqueço o nome Felipe. dele? O Felipe! Meu Deus do céu! Felipe tá assistindo Felipe, esse me canal perdoe! Mike. A gente se conheceu por conta do Infinet, né? Eu fui professor do Felipe lá. E Uhum. aí, na verdade, foi o seguinte, porque eu fiz o primeiro curso de extensão de .NET lá no Infinet. Depois, eu estava meio desacreditado com a área de programação. Achei que eu poderia ir para a área de gerência de projeto. Comecei a estudar para o PMP, me preparar para o PMP. Foi daí que eu também entrei numa pós-graduação meu Deus, governança e melhores práticas, que ensinava ITIL, PMP, outros Prince2 também, várias metodologias, todas voltadas para gerenciamento de projeto, porque as vagas lá nessa época que eu estava estudando eram muito boas, eram vagas de R$10.000, R$15.000, não sei o que e tal. Só que aí que eu comecei também a testar o mercado para ver se eu conseguiria as vagas. Todo mundo falou, não, você precisa ter experiência de gerente de projeto primeiro. Peraí, para ser gerente de projeto, preciso ter experiência de projeto, ser gerente de projeto, mas eu não... Aqui nasceu Alguém uma precisa de galinha. oportunidade, né? Exatamente. Aí eu falei, bom, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir ser gerente de projeto, e comecei a perceber também, por conta dos estudos que eu estava tendo, não bateu a onda, não senti nada, assim, tipo, legal. Só que aí foi que eu voltei também com mais força para a programação, comecei a me empenhar mais em programação e tudo mais. Tanto é que surgiu a oportunidade de eu ser professor lá no Infinet, né? E aí eu passei por um processo seletivo onde você aprende a contar piada na sala, brincadeira. Você aprende a ser professor de fato, né? Tem todas as técnicas de ensino e tal. A ensinar o que é variável, constante. Eu costumava falar para meus alunos que eu era um comediante desses de stand-up comedy frustrado. E aí, como eu não conseguia ninguém, eu não conseguia convencer ninguém a pagar para assistir meu show de piada, eu consegui convencer as pessoas a assistir minha aula. E aí, durante as aulas, eu me dava alguma coisa. Muito bom. Né? Se quiser, eu vou contar uma piada, você vai rir só de misericórdia, mas eu vou conseguir. Já tô rindo, já. Pois é. Então, aí eu comecei a dar aula, e aí eu descobri uma coisa muito legal, tipo, ensinar, ver a parte teórica na sala de aula e aplicar aquilo no mundo real, eu descobri ali minha cachaça, ali, eu descobri ali o meu lugar, tipo, velho, sabe quando ilumina, assim, deixa eu ver se eu consigo pegar a luz aqui. Não consigo pegar. Tem aquela luz assim, mas assim, oh, meu Deus! E ali eu vi, porra, velho, é isso que eu gosto de fazer, velho, eu gosto de aprender a coisa, como é que é, e mostrar também o lado, olha, essa parte teórica aqui não é exatamente dessa forma. Quando você começa a aplicar aquilo que você está aprendendo no livro ou a teoria, quando você chega na prática, você começa a tomar na cara esse apanhado da linguagem. Aí eu comecei a dar o caminho das pedras pro pessoal, velho, não faça assim, faça assado, siga esse certificado aqui, não siga esse, siga aquele, né? E aí eu comecei a perceber o seguinte, quando você começa a se especializar, que foi o que eu comecei a fazer, não conscientemente, mas eu falo hoje conscientemente, se especialize, as vagas começam a aparecer mais para você. Todo mundo pergunta para mim, Aquiles, que linguagem eu devia aprender? Qualquer uma, velho, pegue uma e comece a estudar, estude aquela, pra caramba, seja a melhor pessoa naquela linguagem, que qualquer oportunidade que vier pela frente, você vai ser melhor, você vai ser a referência. E o pessoal fica naquele espera, devia estudar o que? Java, PHP, .NET, C Sharp, JavaScript, TypeScript, todo dia surge uma linguagem nova, um Ruby, um Python. Não, pegue uma, estude aquela. E aí você, mais cedo ou mais tarde, por conta do seu... Faça uma rotina de estudo, né? Você vai conseguir se tornar especialista. E aí, eu cheguei lá no Rio, como eu falei, cheguei a ter 2 empregos lá no Rio. Eu cheguei a ser freelancer, larguei um trabalho que eu tinha bem legal, que eu era terceirizado na Petrobras, e aí eu abri a minha PJ, e aí comecei a dar aula de manhã. Eu dava aula de 7 a meio-dia, e aí de 1 até 8 horas da noite eu estava na empresa programando.
Então eu conseguia, era sangue no olho total. E eu dava aula aos sábados, de 8 da manhã até 5 horas da tarde. E aí foi uma fase muito boa que eu tive lá no Rio. E aí foi quando eu decidi voltar para Salvador, né? Decidi voltar para Salvador, eu falei, poxa, eu quero ter essa... Eu tava com aquela emoção de trabalhar o dia todo nas coisas que eu gostava, né? Porque quando você trabalha nas coisas que você gosta, você fica animado, você quer trabalhar, virar noite, não sei o que e tal. E aí eu comecei a tocar uma comunidade técnica de .NET em Salvador, né? Existe até hoje, né? Que é o Bahia.NET Developers Group. Eu não sou o criador da comunidade, mas eu que fomentei bastante com os eventos e tal, me tornei um co-organizador da comunidade .NET lá na Bahia, lá em Salvador, né? Eu falo Bahia porque a gente acabou fazendo eventos em outras cidades também. E aí, por conta disso, eu comecei a me aventurar na vida de freelancer também, né? Além do trabalho que eu fazia em paralelo. E aí, cada palestra que eu fazia de .NET, além de eu ganhar mais conhecimento, eu também ganhava referência, todo mundo começava a falar, pô, aquele cara ali tem .NET aqui, eles tem .NET e tal. E aí, fiz algumas turmas também de treinamento de .NET. E nessa altura da vida, eu já estava com, sei lá, uns 14 a 15 anos de experiência já. E aí foi nesse ponto que eu decidi ir para o Canadá, e sair do país de fato, né? Então, dessa bagagem toda de 15 isso. anos que fez ser rápido, porque... Exatamente o que eu ia falar. Desculpa aqui se interrompendo, mas assim, só para deixar claro para as pessoas que não foi assim, em 3 meses o Aquiles foi lá e conseguiu a vaga dos sonhos canadenses. Não, ele se preparou muito por 15 anos para quando tivesse a oportunidade dessas bagagens dele de 15 anos, sabe? Agora vai valer ter dado em 3 meses ele ter conseguido vir para o Canadá. Então, é porque muitas pessoas comentam, tipo assim, é fácil conseguir um emprego, é fácil trabalhar com TI. Cara, tudo vai ter o teu esforço. Vai ser como o Aquiles, antes, se preparar 15 anos antes. Vai ser como eu que chego aqui quebrar a cara pra cacete. Então, cada pessoa tem sua história. Eu, particularmente, eu acho que o Aquiles é pica pra cacete. É o cara mais sinistro de TI que eu conheço. Sim, Aquiles. Sim, Aquiles. Você sabe, Aquiles. Você sabe, o Aquiles é o cara mais sinistro de TI que eu conheço, por isso que ele está aqui hoje, como meu primeiro collab no canal, não é mesmo? Com uma estrela do .NET. Eu vou botar o rei do .NET no Canadá. .NET está vivo e muito forte. Estude .NET. Aprenda a C# hoje. Bom, larguei Cobol. Não. Cobol que não quer. Você aí está pagando as suas contas aí, rapaz. Mas muito legal, Aquiles. Muito legal toda a tua história, toda a tua trajetória. E assim, você tá de parabéns, velho. Eu também fui Van Hacker, só que completamente diferente de você. Eu não fiquei nem um mês na Van Hacker, assim, porque eu entrei na Van Hacker quando eu já estava no Canadá. Entendeu? Então, eu já até te expliquei isso, eu posso fazer um vídeo depois no canal explicando. Eu acredito realmente que a Van Hacker funciona, porque eu conheço muita gente que veio pra cá pela Van Hacker. E a história de como o Aquiles me achou é muito louco, assim, as conexões. Eu acredito em física quântica, né? Então, eu já vejo as conexões. Foi muito louco, porque foi assim, eu fiz a faculdade com o Felipe, que foi aluno do Aquiles. E eu vim para o Canadá, eu já estava aqui, eu acho que é um ano e alguma coisa, que eu já estava trabalhando no banco que eu trabalho hoje. E aí, o Felipe me marcou num post de uma pessoa completamente aleatória. Que essa pessoa deixa eu só fazer um parêntese aqui. Em paralelo a isso, eu segui o teu canal. Enquanto eu estava me preparando para vir para o Canadá, eu me preparei, eu vi o teu canal, e aí eu acho que eu compartilhei um vídeo teu. Isso. No meu perfil do Facebook. Isso, tu compartilhou a minha primeira entrevista. Tu compartilhou a primeira entrevista de TI, depois tu compartilhou a segunda. Aí eu lembro que o comentário é assim, achei esse vídeo aqui falando sobre entrevista muito legal. Aí tava um comentário onde eu fui marcada. Aí Aquiles, essa menina é minha amiga. Aí me marcou, Helenice Rivas. Aí veio Aquiles, ela é a Mandy? Que? Tu perguntou se eu era do canal chamado Mandy Mais.
Aí eu comentei embaixo, não, o Canadá do zero. Aí que a gente começou a conversar. Foi Não mesmo. foi? Exatamente. E aí depois Aquiles já frequenta a minha casa, já frequenta a casa do Aquiles. Varanda, viu? Essa varanda, rapaz. Porra, É o parque. essa varanda aí, rapaz. Não dá pra usar no inverno, infelizmente, né? Mas no verão a gente tenta aproveitar ao máximo. Abaixo de chuva, a gente faz uma festa bombar aqui. Oh, com certeza, com certeza. E Aquiles, assim, pra gente finalizar, assim, o que tu deixa de mensagem pra essa galera de TI que tá seca para vir para o Canadá, mas às vezes não tem um perfil tão bom quanto o seu, ou às vezes está começando a entrar na TI agora e já acha que assim, o Canadá todas as oportunidades da sua vida estão no Canadá. O que você deixa para essa galera? Agora, realidade. Você me deixou numa situação complicada, porque assim, a vida é dura, a vida é muito dura. Primeiro, muitas expectativas minhas foram destruídas completamente, do tipo, você vai chegar no Canadá, você vai ter muita assistência, tal. Eu tava com muita expectativa, principalmente em relação à minha filha, né? Como eu falei, eu cheguei aqui, minha filha tinha 2 anos, já vai fazer 4 anos ela agora. E aí, todas as pesquisas que eu fiz foram pro chão, né? Tipo, sobrou alguma coisa, sobrou assim, 100% da pesquisa que eu fiz, 90% falhou. Exatamente. Eu não estou querendo estimular vocês, a experiência é magnífica, né? O meu inglês melhorou em, vamos dizer assim, 6 anos, em 6 meses, do que não melhorou em 6 anos, porque você está imerso no inglês, e principalmente por conta do framework que a gente segue lá no trabalho. A gente segue o Scrum, né, como metodologia de desenvolvimento de software. Quem conhece o Scrum deve entender o que eu estou falando. Todo dia você é obrigado a falar. Então, tipo, o primeiro dia, eu lembro o primeiro dia que eu cheguei no trabalho, cheguei lá todo parecendo um homem cebola, cheio de camada de roupa por cima, assim, eu peguei todas as roupas que eu tinha, cheguei lá, o dono da empresa, a empresa é pequena, né, né, acabou de ser comprada por uma outra empresa maior, e o dono da empresa virou assim para mim, eu não achava que você era tão alto. E eu não sabia nem como responder, tipo, assim que eu cheguei aqui, eu fiquei muito assim, a princípio fiquei meio chateado, porque assim, parte do que eu era deixou de ser, porque você não consegue se expressar do jeito que você gostaria, né? Eu gosto muito de falar, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de perguntar as coisas para as pessoas, eu não conseguia fazer isso, hoje eu consigo fazer com uma facilidade muito maior, né? Então, eu imagine você com o anseio de querer falar, se comunicar, você não saber, porque as palavras, ou você não sabia a palavra foge, ou você pensa exatamente o que você quer falar, você sabe exatamente o que você quer falar, mas quando você abre a boca, parece um retardado. Aí, até o good morning sai torto, não é uma coisa... Deixa eu contar uma curiosidade aqui rapidinho. Até, por exemplo, eu tinha muito problema, até hoje eu tenho, de falar o R e o H, porque o H do inglês é o R brasileiro. Ah, sim. E o R do inglês é um R que você fala com fundo da garganta. Você não fala like rat and hat. Exatamente. Exatamente. E aí, quando eu tenho que falar palavras que tem, tipo, right, ou way, ou tudo que tem H e R me quebra. E aí eu fiquei pensando aqui para não falar uma palavra, mas enfim. E aí eu tinha esse problema. Por sorte, eu fui encontrando pessoas bem legais ao longo do caminho, além da minha professora, que foi me dando várias dicas. Comecei a estudar mais inglês. Outra coisa que me decepcionou foi... Eu tinha em mente, quando eu chegar aqui, eu ia aprender técnicas. Assim, tipo, velho, os caras das gringas devem ser fenomenal, deve ser uma coisa de louco, assim, eu vou aprender várias coisas e aí vai ser ótimo, eu vou ficar um programador melhor ainda, não sei o que e tal. Eu cheguei, tipo... Exato. É só isso. Aí Bizarro, né, cara? Isso sabe qual é a grande diferença?
A grande diferença é que o pessoal aqui é focado, velho. O pessoal chega, não dá bom dia direito. O computador nem foi desligado o dia anterior, já liga, já tá ali, ó. A hora do almoço levantou 30 minutos. 30 minutos, velho, de almoço, você não consegue nem sair direito para respirar um ar, qualquer coisa, nada. Porque como é a rotina? Eu vou ser bastante sincero, como era a minha rotina no Brasil. Né? Eu chegava, às vezes ia tomar um café, às vezes tinha até tempo de abrir um site de notícia para ver notícias, qualquer coisa. Via os e-mails do trabalho e dali ia trabalhar. Fora o pouco remunerado, né? Né? Mas tem as técnicas que você aprende ao longo do tempo. E aí... Então, e aí... O almoço, o pessoal já levantava, já trazia almoço de casa. Eu falei, aqui não tem ticket de refeição, não. Do seu salário. Eu falei, não tem vale transporte? Não tem vale transporte. Não. E férias, como é que é férias? Você vai ser pago naquele mês, como se você tivesse trabalhado, mas não vai ter um terço de férias, não tem 30 dias de férias, não tem tipo, vá para casa. Aí eu parei, velho, cadê o dinheiro para eu curtir as férias? Né? Eu tirava férias no Brasil, quem trabalhou com CLT sabe que você ganha o seu salário mais um terço do seu salário para curtir as férias, né? Dane-se. Eu ficava em casa jogando videogame, né? E aí, isso também me quebrou, mas uma coisa que eu achei legal aqui, o pessoal é muito focado, né? Eles não são os melhores, mas eles são muito focados, eles são muito, assim, se uma coisa é dita, se a documentação da linguagem diz para você fazer assim, eles fazem assim. Não estou conseguindo resolver assim. Aí entra outro passo legal. Você vira para a gerência e fala, olha, o jeito que a documentação está dizendo que ia ser resolvida, não se resolve. A gente precisa de outra biblioteca, outra ferramenta. Quanto é que é? Tanto. Tá aqui. Eu quero que você resolva o problema. E aí, no Brasil, eu sempre tive que o pessoal chama de microgerenciamento. Os gerentes querem controlar o seu trabalho o tempo todo aqui, o pessoal deixa meio correr solto, porque eles confiam em você, né? Tipo, eles sabem, justamente porque contrataram você como um sênior, eles querem que você se comporte como um sênior, o que é ótimo. Outra coisa bacana é que eu nunca mais tive marcar ponto, dizer a hora que eu cheguei, a hora que eu saí. Isso é uma benção. É ótimo, porque no Brasil tinha lugares que eu tinha que registrar em 3 lugares diferentes. Eu tinha que mandar um e-mail, preencher uma planilha, entrar no software, dizer que horas eu cheguei, que horas eu saí. Não, o pessoal aqui é muito focado em produção. Tá entregando direitinho? Beleza. Você tá saindo 3 horas da tarde? Não quero saber. Tá entregando direito? Pode sair 3 horas da tarde. A gente não tá nem trabalhando no nível que a gente trabalhava no Brasil. Isso que é uma coisa que eu chegava a comentar, tipo, velho, eu me sentia até meio mal agradecido, porque eu tava assim, como se eu tivesse pisado no freio. Sim. E tá ótimo. Sim, mas tu sabe, Aquiles, eu sei que eu tinha pedido para tu falar, mas eu vou fazer um comentário aqui. Por exemplo, eu tive avaliação anual, agora, no final do ano, e a primeira vez que eu tive avaliação, o meu chefe falou que eu exceed expectation, tipo, ultrapassei o esperado. Aí ele disse, mas foi o seu primeiro ano, você tá muito animada. Ninguém aqui excedeu o nível, não. Só você da equipe recebeu porque você chegou agora e tá empolgado. Eu falei, beleza. Passei agora o meu segundo ano, recebi de novo, 2 anos seguidos. Ou seja, tipo, eu recebi já o meu 3º aumento, né? E aí, quando ele falou isso, eu fiquei tipo assim, eu falei, mas eu não fiz nada demais, tipo, eu só fiz o que era. Eu só trabalho. Cara, eu não fiz nada demais. Mas ele falou, não, você tá sempre muito disposta, você tá sempre querendo fazer as coisas, você entrega e tal. Aí, o que parece, assim? Parece que eu faço muito menos do que eu fazia no Brasil, mas eu sou muito mais reconhecida, entendeu? Exatamente. E isso, por um lado, é bom, porque assim, agora você tá tendo reconhecimento. E, por outro lado, você percebe, você se matava de trabalhar no Brasil e não recebia, assim, um muito obrigado, nada, né? Lá na empresa tem pizza, tem
Tem uma máquina de fliperama na porta da Não tem empresa. comida nas empresas aqui, né, Aquiles? Rapaz, Meu Deus do céu! se uma coisa que eu ganhei aqui no Canadá, além de experiência no inglês, foi peso. É bagel com cream cheese, é donuts, é pizza, Não reclamo, não. tudo, cara. Nossa, fora aquelas coisas que ficam na cozinha para quem quiser pegar aqueles biscoitos, chá, Exatamente. café, sopa, leite. Lá, por exemplo, nas empresas que eu trabalhei, sempre teve café. E muitas vezes tinha máquina de café, daquelas que você tem que colocar água normal. E a gente se organizava, os funcionários se organizavam para levar o café, um biscoitinho, uma coisa assim, né? Aqui não, tem aquela máquina de cápsula, Sim. que é cara pra caramba, né? Tipo, à vontade. Aí tem café X, café Y, tem chocolate, tem chá, não sei o quê, pererê. Lá na empresa, acho que são, eu não tenho certeza, acho que são uns 40 tipos de cápsula. Nossa. 40 tipos. Aham. E tu escolhe. Tipo, e se você levanta e fica 10, 15 minutos lá, tomando o seu café, ninguém assim... Se você tiver, mais uma vez, se você estiver fazendo seu trabalho direito, tudo certinho, ninguém fala nada. Sim, sim. O importante é você chegar na hora certa, de não perder as reuniões, né? No meu caso, eu tenho reunião todo dia 9 da manhã. Então, eu chego 9h02, o pessoal olha feio, né? A sua equipe olha feio, né? Nem a gerência, porque aqui a equipe que trabalha junto, às vezes é mais importante a gente se monitora mais do que a gerência monitora a gente. Então, porque se você chega atrasado e faz algum trabalho errado, você está diretamente impactando no trabalho do teu colega do lado, né? E aí, com o tempo, você vai pegando a manha e também você vai conhecendo os seus colegas e a equipe fica melhor, fica mais afinada. Mas, antes disso, você chega... Good morning. Abre o computador, começa a fazer. Hoje não, eu chego... Good morning, what's up? Não sei o que, já começa a falar. Ei, fez o que final de semana? Fui para não sei onde. Fala um pouquinho, mas também não passa horas a fio conversando. Sim. Falou, beleza, 2, 3 minutos, sentou, vamos trabalhar. Sim. E pronto. E aí é o seguinte, as dicas que eu dou. Para quem já se formou, valide o seu diploma antes de chegar aqui no Canadá. Dá para fazer isso de qualquer lugar do mundo. Tem aqui no canal como que faz? E aí, valide o seu diploma, faça exame de inglês, né? Porque você pode fazer aí do Brasil também, eu sei que é dinheiro, mas pense isso como um projeto seu, né? Se você estiver pensando em sair do país. Faça o inglês, quanto melhor for o seu inglês, mais pontos você ganha no processo de imigração, que a Helene já deve ter explicado isso várias vezes, que é a questão dos pontos e tudo mais, né? Então, o que conta muito? Educação, nível superior, né? Eu sei que TI não é uma área regulamentada e muita gente consegue entrar em TI sem ter nível superior, sem ter a faculdade. Mas se você tiver a faculdade, conta bastante, né? Conta mais de 100 pontos, né? O inglês, né? Inglês você pode passar de 100 pontos tranquilamente se você conseguir uma boa pontuação no IELTS. E se você já estiver aqui no Canadá, você pode fazer o CELPIP, que eu particularmente... no canal também, gente. Que eu particularmente achei mais fácil, porque é você com o computador, não é você com outra pessoa, né? Então, não bate um nervosismo, você não fica gaguejando e tal, né? Para mim foi muito mais tranquilo, é só uma pergunta de ABCDE, marcar as coisinhas e tudo mais, escrever um texto, existe corretor como do Word, você não precisa se preocupar em escrever uma palavra errada e tal. Se você escrever, o corretor te ajuda, isso é ótimo. E é no computador, e aí eu achei bem mais fácil. E aí é isso, o nível, faça o teste de inglês, valide o seu diploma. Se você não está formado ainda, melhore mais ainda o teu inglês, porque mais vale o teu inglês do que o teu conhecimento técnico. De todos os brasileiros que eu conheci no Brasil, de todos os brasileiros que eu já conheci até hoje na minha vida, todos eles, eu diria, que já têm todo o conhecimento técnico necessário para vir trabalhar aqui. O que falta é a língua, é o inglês, é não dominar o inglês direito. Então, todo mundo hoje que me pergunta que língua de programação eu devia aprender. Você não devia aprender língua de programação nenhuma, estude inglês. E aí, depois, você se aplica na linguagem de programação. Hoje tem bastante conteúdo aí
na internet. Eu sei que é difícil garimpar um bom conteúdo de inglês, mas o bom é que tem muito conteúdo de inglês, muito mais do que há 10, 15 anos atrás, que era o meu caso, né? E aí você consegue ter uma pontuação melhor. E hoje eu diria que para quem está no Brasil, criar esse perfil no Express Entry e começar a subir a pontuação, mesmo do Brasil, às vezes é até mais fácil para quem está aqui, porque para quem está aqui chega, vamos dizer assim, chega na loucura, vamos dizer, vou falar na loucura, como foi no início. Você vai ter que estar, você vai ter muito mais preocupado em pagar suas contas, em sobreviver aqui, do que melhorar seu inglês, sua pontuação, se trabalhar tranquilo, você começar a fazer conexões, né? Outra coisa importante é que se você puder fazer isso que eu fiz de contratar uma agência para vender o teu nome fora do país, é muito importante, porque eu gosto de fazer o paralelo seguinte: se você tem uma empresa aí no Brasil mesmo, e aí chega 2 currículos, um currículo de um brasileiro que mora ali em alguns quarteirões ali da tua empresa, e você vai poder fazer a entrevista com ele ao vivo, ou sei lá, um uruguaio, que nunca foi no Brasil, não sabe falar português, e você vai ter que fazer uma entrevista com ele online e você não sabe quando é que você vai poder ver ele em pessoa. Qual dos dois teria mais chance com você, o brasileiro ou o uruguaio? Para a gente que vai para cá, para o Canadá, é a mesma história. Então, tipo, por que ele contrataria você, brasileiro, ao invés de um canadense aqui? Então, se tiver alguém representando você aqui, vendendo o teu peixe aqui, é muito bom, se você puder fazer isso, né? Então, essas seriam basicamente as 3 dicas. Melhore inglês, corra atrás do inglês, procure atrás de um nível superior, valide o diploma aqui, né? Tem, como a Helenice já deu várias dicas aí, e se você puder contratar pense como uma empresa. É como se você estivesse contratando uma equipe de marketing para vender o serviço da sua empresa fora do país. Mas seu produto tem que ser bom, gente. Exatamente, exatamente. Vender a verdade. Tá, show de bola, Aquiles. Muito obrigada pela sua participação. Você é o rei do .NET. Foi muito, muito valioso. Eu tenho certeza que a galera que tá chegando no canal agora vai se amarrar. Deixa aí teu Instagram, o teu canal também, teu Facebook. Tem um canal, isso, Tem um canal aqui no YouTube também de .NET. Né, que eu ensino, né, o essencial de .NET, construir uma aplicação .NET para quem quiser, é gratuito, tá? É só chegar lá e não está completo, todo mundo reclama disso. Eu não cheguei até o final do tutorial e não faz a última parte, que é de autenticação, mas um dia eu volto. Mas é um bom pontapé inicial, principalmente para quem não conhece .NET. Para quem conhece .NET, o ASP.NET MVC é bom para dar uma aprofundada. Qual o nome do canal? É o meu nome, Aquiles Frois. Tá, né? Você YouTube, gente. youtube.com/AquilesFrois, tudo junto. E cai no meu canal, tem um tutorial lá, são mais de, meu Deus, são mais de, sei lá, quase 20 vídeos gratuitos sobre .NET. E que mais? Instagram, Facebook, eu falo bastante besteira. E se você não viu, olha a piada. E se você não viu meu perfil, o Google Street, viu? É nesse nível, eu torturo meus alunos com essas coisas. Muito bom, cara! Uhul! Porra! Valeu! Muito bom! Valeu, Aquiles. Muito obrigada, gente. Se inscrevam no canal do Aquiles. Se inscrevam aqui no meu canal também. Sigam o Aquiles lá no Instagram, Aquiles Frois, né? Exatamente. É Achiles, tá? Isso. É com CH e 2 L's, que loucura. Achiles Frois. Sigam lá no meu Instagram se vocês quiserem acompanhar o dia a dia. Eu posto muita coisa no Instagram e coloco também muitas dicas lá no Instagram. O Instagram é aquilo que você acompanha dia a dia. No canal é uma vez na semana, tá bom? O meu canal, não. O meu Instagram é Canadá do Zero também. Tudo meu é Canadá do Zero. Facebook, Instagram e aqui no canal do YouTube. Se inscreva, deixa o seu like, dá o joinha, que eu tô super blogueirinha. Aprendi com Aquiles. Valeu, Aquiles. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Claquete, corta.